Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, a caminho dos 4 anos de existência do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. O programa Mais Inclusão conta com apoio e produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça sua subscrição. O programa Mais Inclusão deseja a todos os muçulmanos um feliz mês do Ramadão, um mês sagrado. Iniciamos o programa no bairro de Fomento, na cidade da Matola, onde visitamos um centro infantil que acolhe crianças com necessidades especiais. Acompanhe a entrevista com Abdul Rimani Ibrahimo. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias. Respondemos a partir do bairro do Fomento, na cidade da Matola, província de Maputo, onde visitamos um centro internato, neste caso, um centro infantil que recolhe crianças com necessidades educativas especiais, no caso, crianças autistas e não só, onde vamos conversar com o responsável, um japonês, vai conversar um pouco para saber um pouco em relação a esta ideia de criar este estabelecimento para cuidar de crianças com necessidades educativas especiais. Sim, a dificuldade, né? Sempre sintamos dificuldades. Isto é realidade. Também, passar o tempo com crianças. Passar o tempo com crianças mesmo é que, nossas felicidades. Sempre sentimos, felizes com ficar com crianças. Eles são puros, cheios de esperança, cheios de possibilidade, grande alegria que possamos contribuir, desenvolver possibilidades das cada criança. Exato. Além do centro infantil, eu sei que também tem um projeto em relação à empregabilidade de pessoas com deficiência. Como é que pensa em fazer que as pessoas com deficiência tenham emprego, tenham autossustentabilidade e conseguir viver com suas famílias? Sim, este ponto é muito importante. Autoconfiança. Sim, isto é que realidade simples, né? Qualquer pessoa cresce e ser adulto e ter autônomo na sociedade e viver como uma pessoa com respeito das outras pessoas. Este ponto é que, às vezes, pais com crianças, às vezes se esquecem. Países desenvolvidos, incluindo meu país, Japão, né, tem algumas ação social. Esta ação social, né, pode oferecer, atividade para pessoas com deficiências. Também, educação para crianças com deficiências. Isto é que, importado de países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Ásia. E, este método, né, baseado por esta ação social em países desenvolvidos. Por outras palavras, qualquer pessoa com deficiências, depois de ser adulto, eles podem ter atividade social, algumas posições em sociedade. Aqui em Moçambique, ainda não é bem organizado este sistema. Por isso, tenho
algumas preocupações, né, sobre este assunto, este ponto. E também, ao mesmo tempo, em Moçambique, população de cidade está a aumentar mais, né? Na área rural, pessoas com deficiências podem sobreviver dentro de família estendida e tem alguns trabalhos simples, por exemplo, agricultura, por exemplo, assim, algumas coisas cotidianas. Trabalhos são mais especializados, mais ou menos serviço ou tem que fazer comunicação muito, né, com outras pessoas. Isto é que muito difícil para pessoas com deficiências. Por isso, este problema, acho que a importância deste problema aumentar mais. Por isso, devemos preparar antes de ser muito grave. Agora, já temos memorando com o Centro Infantário da Amatora, né? Em Infantário da Amatora tem mais que 50 pessoas e todos têm algumas deficiências. Neste ano, 2025, vamos iniciar a atividade criação de frango, horticultura, mirtilo e também criação de artes. Depois deste projeto piloto, queremos desenvolver para fora de infantário e empregar mais pessoas. E também para empregar pessoas com deficiências. Temos que empregar pessoas sem problemas, sem deficiências. Por isso, acho que esta atividade é parte de ação social, mas ao mesmo tempo, isto é que a criação de indústria. Pois é, quando estamos a conversar aqui em torno das atividades de Takuro, é um cidadão de nacionalidade japonês que está aqui na cidade de Matola, naturalmente, que está há 10 anos, não é? Sim. Está há 10 anos em Moçambique, está a desenvolver vários projetos que visa melhorar a vida da pessoa com deficiência. Para terminar, tem alguma coisa que eu não perguntei que acha útil para terminar nossa conversa em relação a esses projetos que visa mudar a vida das crianças, dos jovens com deficiência? Por exemplo, temos aqui o Centro Infantil Palco, não é? E que tem lá 11 crianças, como já havia dito, e naturalmente como é que os pais podem chegar até aqui? Algum procedimento, mensalidade, como é que é feito? Temos canal de Facebook e também Instagram. Sim, sempre somos abertos para receber vossos contatos. Sim, e mensalidade, propina é 7.500 mensalmente. E creio que este preço é um pouco caro, né? Mas comparando com serviços semelhantes, é muito barato. Com doação do Japão, conseguimos realizar este valor. Então tem a ajuda da Embaixada do Japão, não é? Sim, governo japonês, né? Governo japonês. E está feliz de estar aqui em Moçambique a trabalhar para ajudar as pessoas com deficiência? Felicidade muito profunda, né? Sempre eu sinto. Tem um familiar com deficiência, um amigo no Japão que decidiu ajudar este grupo social? Sim, temos muitos companheiros, portadores, né? Ajudantes no Japão. Sim, sempre estou comunicando com eles e compartilhamos a atividade de nós em Moçambique para criar mais faixa, né? Faixa de Moçambique, também faixa de nossa atividade. Takuro. Conversamos aqui com o responsável do Centro Infantil Palco, Takuro, que é um cidadão de nacionalidade japonesa. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, nosso muito obrigado. Saudações. Após esta entrevista, seguimos para a província de Gaza, onde abordamos os impactos da época chuvosa naquela parcela do país. Acompanhe a entrevista do Café da Manhã da Rádio Moçambique. Na
Na verdade, para abordarmos este assunto, já está conosco aqui nos estudos o porta-voz do NGD em Gaza, Bonifácio Cardoso, a quem desejar também saúde. Agradeço. Senhor porta-voz do NGD, alguns distritos da província de Gaza viveram nas 2 últimas semanas situações calamitosas por conta das inundações que cortaram vias de acesso, destruíram habitações, provocaram perdas de culturas em campo, entre outros cenários. Antes de falarmos concretamente da assistência, gostaria que começasse mesmo por nos dar a conhecer qual é o ponto de situação provocado por estes eventos extremos, como é que a província de Gaza está em relação aos danos provocados por estas inundações. Muito obrigado. Indo diretamente à questão que me coloca, importa dizer que estamos perante a época chuvosa 2024-2025, que irá se prolongar até março. De uma forma geral, gostaria de dizer que estamos perante uma época chuvosa até então calma, tendo em conta os eventos registrados nos últimos anos e também tendo em conta os eventos que temos estado a registrar nas outras províncias do país. Portanto, a província de Gaza está relativamente calma. Entretanto, como bem disse, nas últimas 2 semanas do mês de janeiro houve registro de precipitação significativa e que também resultou em escoamentos dos países da montante. Tivemos, sim, danos, onde temos a destacar, sobretudo, danos no setor da agricultura e no setor de estradas. Graças a Deus não tivemos problemas de maior com habitações, o que faz com que, portanto, não tenhamos tido uma situação tão emergencial de salvamento de pessoas. O que, portanto, temos a destacar, como disse, no setor da agricultura tivemos registro de 28.675 hectares de áreas, portanto, que estiveram inundadas, onde do levantamento que se fez, 7.615 são tidas como perdidas. Portanto, esta situação afetou 4.292 famílias de agricultores do setor familiar, essencialmente. Portanto, este é que é o cenário registrado no setor da agricultura. No setor de estradas, que foi outro setor igualmente impactado, tivemos interrupção de algumas vias de acesso, tendo a destacar o fato de que não tivemos nenhum distrito, nenhuma sede distrital que estivesse isolado. Tivemos, sim, situações com vias terciárias que dão acesso a alguns postos administrativos ou algumas localidades. Registramos estes cenários no distrito de Chibuto, portanto, na zona de Xanganine e Alto Xangane, e igualmente na via Moambe-Maquese. Tivemos esta situação também no distrito de Guijá, onde tivemos uma situação de intransitabilidade entre a vila sede do distrito e o posto administrativo de Chivonguene. Registramos um cenário similar no distrito de Mabalane, no distrito de Mapai, no distrito de Chiqualaquala. Nesses 2 últimos, o acesso ao posto administrativo de Pafur, no distrito de Chiqualaquala, era, portanto, condicionado. Porque nem tudo foi mau. Esta precipitação resultou também em algum encaixe no nível de enchimento das nossas represas, dos nossos reservatórios cavados, que foram construídos nos últimos 2 anos pelo INGD e parceiros, tanto sendo neste momento a preocupação os reservatórios cavados do distrito de Massangena, refiro-me aos reservatórios de Muzamane e Mukabene, que contam com cerca de 5% do seu nível de armazenamento. Quanto aos outros distritos com estas infraestruturas, refiro-me ao distrito de Guijá, Mapai e Chiqualaquala, situam-se entre 50% a 90% de nível de encaixe. Portanto, mesmo para dizer que tivemos, sim, danos, mas também tivemos alguma bonança com esta situação de precipitação. Se calhar, de uma forma resumida, depois do trabalho de levantamento que o NGD fez, concretamente neste momento, por causa das inundações,
quantos distritos é que ficaram afetados por esta situação de inundações e quantos é que ficaram abonados por causa também de algum encaixe de água que, portanto, foi resultante destas chuvas? Bom, tanto numa como noutra perspectiva, acaba havendo coincidência de certo ponto dos distritos. Importa referir que, em relação aos campos agrícolas mais impactados negativamente, refiro-me em termos de campos inundados e culturas perdidas, temos a destacar o distrito de Chokwe, Guijá e Chibuto. Portanto, nesta componente de encaixe e armazenamento de água nos nossos reservatórios a que me referi, destacamos o distrito de Guijá, Mapai, Chiqualaquala e Massangena. Estes distritos beneficiaram destas infraestruturas através de um projeto levado a cabo pelo INGD, o projeto de resiliência climática, portanto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. São infraestruturas novas que têm pela primeira vez, muitas delas, algum encaixe de água. A quanto da ocorrência destas inundações, a governadora de Gaza visitou alguns distritos afetados, o distrito do Chibuto foi um deles, e lançou apelos para que as pessoas não se fizessem aos cursos de água porque a corrente de água era forte. Por causa destas inundações, onde tivemos problemas de perda de pessoas na sequência, portanto, destas situações? Bom, tivemos registro de 2 casos, tanto um de um suposto pescador que foi arrestado pelas águas, isto no distrito de Xai-Xai. E tivemos outro caso no distrito de Chiqualaquala, de um cidadão que inicialmente foi tido como desaparecido e mais tarde veio a confirmar-se, portanto, o óbito e localizado o corpo também arrastado pelas águas. Portanto, como bem disse, Sua Excelência a Governadora da província e a sua equipe fizeram um trabalho de monitoria destes impactos, onde, igualmente disse certo, o distrito de Chibuto acabou sendo o mais impactado por ser o mais ajusante dos 3 distritos que me referi que foram de maior impacto. Portanto, após esta visita de Sua Excelência a Governadora, houve um plano de ação, primeiro para prestar alguma assistência às famílias que tiveram maior perda em termos de campos agrícolas, para que tenham alguma assistência alimentar até que, portanto, avancem para a sementeira de secundário. E esta assistência vai iniciar hoje. Houve um processo de registro de beneficiários de acordo com os critérios de vulnerabilidade das próprias famílias. Antes de irmos ao pormenor aqui nas assistências, por conta ainda destas situações, não tivemos casos de famílias que tiveram que ser transferidas de alguns locais para os outros, se calhar para alguns centros de trânsito, de acomodação? Felizmente não. Como disse no início da minha locução, não tivemos situações de zonas habitacionais inundadas. Alguns casos registramos por conta do tipo de solos nestes 3 distritos que possam ter ficado algumas horas com água porque, enquanto estivesse a chover, mas em menos de 24 horas a água vazou e não houve necessidade de se criar nenhum centro de trânsito ou centro de acomodação. O maior impacto mesmo que tivemos é no setor da agricultura. Okay. E se calhar, se me permitir, ia esclarecer o seguinte: esta chuva cai numa altura em que vínhamos de praticamente uma época de total escassez de precipitação e portanto, nós fomos fazendo um trabalho de apelar às comunidades para fazerem um aproveitamento das zonas baixas. Portanto, são estas zonas baixas que os nossos produtores iam colocando lá alguma semente que depois foram impactados. Se formos analisar de forma rigorosa, não tivemos transbordo do Rio Limpopo como tal. O que aconteceu foi que o Rio Limpopo, ao longo da sua extensão, chamamos de zonas de escape, como é o caso da Baixa de Gueleguele, que é no distrito de Chibuto, que é a mais impactada, que é uma zona de escape do Rio Limpopo. Quando a água vai escoando, tanto o rio sente-se cheio, ele vai drenando água para algumas baixas, e Baixa de Gueleguele é uma delas. Portanto, são estas zonas que as comunidades foram aproveitando aquela umidade das zonas baixas para colocar lá as suas sementes que foram inundadas. Neste momento fala-se de que os caudais, sobretudo estamos a falar do Rio Limpopo e Manete, estão... Temos algumas comunidades ainda em situação de isoladas, porque o Rio Limpopo continua embora a baixar, continua com muita água, e esta baixa de Gueleguele que me referi também continua com muita água. Em relação a para fora, a zona de Tunguma, como é que está? Também estava isolado? Continua numa situação de transitabilidade com meios de navegação. Portanto,
Assim, por viaturas, tem que se usar meios de navegação para poder aceder a esses locais. Nestas regiões, sobretudo, estavam isoladas, falava-se na altura que as famílias poderiam estar numa situação de dias depois passarem fome por causa de não conseguir alocar os alimentos. Qual é o ponto de situação neste momento dessas famílias? Portanto, como vinha dizendo, o trabalho que foi feito primeiro, fizemos um compasso de espera para que houvesse melhoria na situação sob o ponto de vista de navegabilidade, para que possamos alocar alguns produtos alimentares. Sucede que neste momento a água baixou de tal forma que para as nossas embarcações a motor nem é possível navegar. Navega-se através de barcaças e canoas locais. Mesmo com essas dificuldades, uma equipa do INGD esteve no terreno nos últimos 3-4 dias a fazer o levantamento das famílias mais vulneráveis para que se preste esta assistência para poderem fazer face a esta escassez de alimentação que pode ocorrer pelo fato de elas estarem isoladas do centro da cidade, que é o local onde todos acorrem para poderem fazer as suas compras de produtos de primeira necessidade. É esta assistência que vai começar hoje? Exatamente. É esta assistência que vai começar hoje, vai ao povoado do Guguti, que fiz referência que é o mais impactado neste momento, nas comunidades de Mabumo, Mbatsani, Mabunda, Muzamani, Mukashi, Tlacoamba, Wati e Mpulani. Esta assistência vai ser direcionada para 492 famílias, onde destacamos, portanto, 12 toneladas de arroz, mas também temos uma tonelada de feijão, temos uma tonelada de óleo e temos quantidade significativa de sal para alocarmos a estas famílias, a começar por hoje. Esta assistência é apenas para este período por estarem isolados ou poderá levar algum tempo? Esta é mesmo específica para este período de choque e depois vamos avaliar os próximos passos, tendo em conta que estamos no mês de fevereiro, ainda estamos na época chuvosa, portanto até o mês de março o nosso pico geralmente da época chuvosa tem sido o mês de fevereiro. Portanto, não temos ainda o registro se de facto esta situação que se verificou no mês de janeiro há de ser o pico desta época, ou ainda teremos situações. Os nossos colegas da meteorologia vão nos mantendo informados sobre a evolução dos fenómenos e nós também continuamos com a guarda elevada para podermos fazer face a qualquer situação que eventualmente venha a acontecer. Esta assistência será suficiente para este período, tendo em conta o número de famílias? Bom, do ponto de vista de critérios de assistência alimentar estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, é o que nós, portanto, vamos fazer, é uma assistência para 30 dias e, como disse, após estes 30 dias vamos avaliar a situação real no terreno. Importa referir que, para além desta assistência por conta deste choque, temos uma assistência que já vinha por conta da escassez de precipitação, através dos nossos parceiros. Refiro-me à SEDES, refiro-me ao PMA, à Cruz Vermelha, à ARC, que são organizações que tanto entraram em resposta aos efeitos do fenômeno El Niño que fomos sentindo nos primeiros 3 meses da presente época chuvosa, isto é, de outubro a dezembro. Portanto, esta assistência também continua nos distritos de Massingiri, Chiqualaquala, Mapai, Massangena, Xigubo, Massingiri, Massangena e Xigubo. Esta assistência continua até o mês de março. Portanto, é uma lufada de ar fresco também que nós temos, pelo fato de termos estes nossos parceiros a nos apoiarem, e esta assistência iniciou-se no mês de outubro e prolonga-se até o mês de março. Portanto, é um esforço que nós achamos que vai ser também muito positivo para garantir aquilo que é a alimentação das nossas comunidades. Vamos agora interagir com os ouvintes para colocar as suas contribuições ou questões à volta da situação e o apoio necessário por conta das dimensões provocadas pela chuva na província de Gaza. Para tal, chamo em antena nos estudos centrais de Maputo, Erika Mugambe, para a leitura de mensagens que deram entrada na nossa página do Facebook ou então nossa caixa telefônica. Saudamos também o nosso convidado, a quem pedimos para que anote as questões e também contribuições do nosso ouvinte. Já aqui na página do Facebook temos o ouvinte Lancer da Muzinga, que saúda o nosso convidado e pergunta quais são os desafios enfrentados no âmbito do apoio à população.
Bacar Kulenga também está na nossa página do Facebook e pergunta o que é que está a ser feito para que estas famílias sejam reassentadas de forma definitiva e evitar que sejam sempre afetadas pelas inundações. O ouvinte Ed Chabuia pergunta ao nosso convidado se existem parcerias com organizações internacionais visando reforçar a resposta humanitária. Pergunta ainda como é que as comunidades locais podem colaborar nas atividades de apoio e recuperação das regiões. Rosário Ntepa saúda os profissionais da Rádio Moçambique e pergunta quantos e que distritos merecem mais atenção durante esta época chuvosa. O ouvinte Jeshua Foguete pergunta ao nosso convidado como tem sido feito o controle do apoio destinado às vítimas por forma a evitar oportunistas. O ouvinte Felisberto Malat pergunta que mecanismos estão a ser usados de modo a transmitir as informações de alerta às comunidades. O ouvinte Isaías Sand quer saber do convidado quantos centros de acomodação já foram identificados. Por fim, temos o ouvinte Lancaster Pacoa que pergunta como está cautelada a retirada das comunidades que se encontram nas zonas de risco. Horácio Dengo, são estas as mensagens tiradas da nossa página do Facebook para o convidado. Muito obrigado, Erika Mungambi, por ter nos trazido esta contribuição dos nossos ouvintes. Senhor porta-voz, foram apresentadas aqui, portanto, algumas questões que poderemos tentar dar resposta, sobretudo, a estas preocupações. São contribuições interessantes para este tema em debate. Muito obrigado. Quero agradecer aos estimados ouvintes que, através de seus comentários e questionamentos, contribuem para este debate. Portanto, a primeira questão que nos foi colocada aqui é quais são os desafios. Os desafios que enfrentamos neste momento no setor prende-se com a insuficiência de produtos para a assistência e, por isso mesmo, temos estado a multiplicar apelos para os nossos parceiros de cooperação e todos os atores humanitários para que contribuam tanto na assistência humanitária das nossas comunidades. Dizer que estamos num debate, sim, sobre a questão das últimas inundações, mas nós temos estado a nos debater com um grande problema que é prolongado da escassez de precipitação. É aí onde mais temos nosso principal enfoque e nos últimos anos tem sido o grande desafio da província de Gaza encarar a situação da escassez de precipitação e temos estado a contar com os nossos parceiros respondendo já a pergunta sobre se temos apoio dos parceiros. Temos sim, fizemos referência aqui a alguns deles. No contexto do resposta aos efeitos do fenómeno El Niño, temos aqui algumas organizações que têm estado a nos apoiar. Estamos a falar da ARC, estamos a falar da Cruz Vermelha de Moçambique, estamos a falar do PMA, estamos a falar da SEDES, estamos a falar da Save the Children, mas também em termos de organismos públicos, estamos a falar do INAS, que também começa a desenhar pacotes ligados a questões de emergência. Portanto, é um trabalho com muita contribuição dos parceiros de cooperação, mas gostaríamos que tivéssemos muito mais parceiros a se juntarem a nós nesta causa. Temos uma questão sobre o que está sendo feito para que essas pessoas possam ser retiradas. No caso destas últimas inundações, como disse, não tivemos situações de famílias com suas residências inundadas. Tivemos já uma situação de famílias que ficam isoladas por conta ou de falta de infraestruturas, digamos que pontes para fazer acesso com esses locais, ou então por causa do tipo de solos porque a maior parte das nossas comunidades acabam fixando-se em locais propensos, melhor, com condições para a prática da agricultura. Mas caso haja necessidade, portanto, de terem que reassentar algumas pessoas ou acomodar algumas pessoas, ou um dos ouvintes colocava-se o que é que está a ser feito? Bom, nós temos áreas identificadas um pouco por todos os distritos, sobretudo os distritos mais propensos a inundações. Refiro-me ao distrito de Chibuto, Guijá e Chocó. Temos áreas já identificadas para o reassentamento de famílias vítimas de eventos climáticos. Portanto, essas áreas estão identificadas, estão parceladas, muitas delas, e que em caso de situações de eventos climáticos de maior magnitude, possa-se fazer reassentamento destas famílias. Agora, temos outra questão sobre como é que a comunidade pode contribuir. Portanto, um dos grandes contributos que temos estado a receber das comunidades tem a ver com os comitês locais de gestão e redução do risco de desastre. Temos comitês locais em todas as comunidades que
sobretudo aquelas que estão mapeadas como as mais propensas. E os comitês locais têm estado a desempenhar um papel muito importante, quer na difusão da informação, assim como na intervenção de primeira linha, para que ajudem o governo a salvar vidas a nível local, mas também, do ponto de vista de organização destes processos de assistência que temos estado a levar a cabo, trabalhamos diretamente com as lideranças locais, trabalhamos diretamente com os comitês locais, eles é que organizam os processos. Agora, mais membros da comunidade querem apoiar, é só se juntar a esses órgãos que já existem dentro das próprias comunidades e, portanto, através deles darem a sua contribuição. Aliado a este ponto, um dos ouvintes perguntava como é que tem sido o controle na assistência que está a ser feita às vítimas para evitar aquilo que se chama de oportunismo. Bom, nos últimos tempos o INGD desenhou aquilo que chama-se o Código de Conduta para todos os atores humanitários. Este é um documento que nos orienta sobre a ética e a deontologia de todos os atores humanitários, independentemente de serem ou não funcionários do INGD, desde que estejam num processo de assistência humanitária, deve-se guiar por este Código de Conduta. Um dos trabalhos que fomos fazendo foi a disseminação do Código de Conduta, mas também temos a linha verde para assistência alimentar. Uma linha verde que está disponível 24 horas para eventual queixas e reclamações em volta destes processos. Lá mais por fim, com a vossa permissão, irei deixar os contactos da linha verde, que, portanto, facilita este contacto. Mas temos estado a reforçar, antes de um processo de distribuição, reforçamos esta questão de apelo para que quem estiver a notar alguma coisa de estranha possa denunciar através da linha verde, e nos locais de distribuição também é colocado lá uma caixa de reclamações para que as comunidades possam denunciar situações de desvios, caso aconteçam. Mas antes mesmo, no processo de preparação, na seleção dos beneficiários, há um pente fino que é passado sobre as listas dos beneficiários ainda no registro, para garantir que de facto a assistência humanitária seja direcionada para aquelas pessoas que foi direcionada. Já não temos muito tempo. Face a estes cenários, Sr. Porta-Voz, que anualmente as comunidades da província vivem quando chega o tempo chuvoso, qual é a mensagem que o INGD gostaria de deixar à população para que não seja surpreendida por estes eventos, também tendo em conta que a época chuvosa, tal como disse, vai até março próximo? Bom, se calhar, muito rapidamente, antes de ir a sua questão, dizer que, quando a Sua Excelência Governadora, também houve um apelo para que os nossos parceiros de cooperação, queremos replicar este apelo, possam contribuir em semente, porque neste momento estamos com muita umidade nos nossos campos e que os agricultores estão ávidos em semente para poderem relançar a segunda época. Portanto, queríamos, neste momento, dizer que, em termos de necessidades, estamos a precisar de 75 toneladas de cereais, estamos a precisar de 53 toneladas de leguminosas e cerca de 650 quilogramas de semente de hortícolas diversas, mesmo para garantir que os produtores possam recuperar-se desta situação de perda. Em termos de apelos, é que continuem ligados aos órgãos de comunicação social, porque é neles que nós nos socorremos para lançar os avisos, os alertas e também os aconselhamentos sobre quais devem ser as atitudes a tomar. Neste momento que está a decorrer a época chuvosa e que os caudais dos rios continuam com muita água, apelamos para que as comunidades evitem se fazer aos cursos de água, portanto que evitem navegar, que evitem fazer travessias, porque pode significar perda de vidas humanas, e é isso que temos estado a nos debater para evitar. Como dizia, queria deixar aqui a linha verde do INGD, que está disponível 24/24 para quem queira denunciar qualquer prática desviante sob o ponto de vista de assistência humanitária. Temos o 8441 53 221, repito, 8441 53 221, e temos o 8735 86 488, 8735 86 488. São linhas portanto, gratuitas, em que qualquer pessoa pode ligar. Muito bem, termina por aqui então este café da manhã de hoje, onde falamos de assistência às vítimas de inundações na província de Gaza por conta das chuvas que caíram nos últimos dias. O nosso convidado foi o porta-voz do INGD, Bonifácio Cardoso, para quem mais uma vez agradecemos por ter estado conosco aqui no café da manhã. Obrigado pela preferência, até uma próxima oportunidade.
Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Estiveram na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. O programa Mais Inclusão contou com o apoio e produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.